E nesse vídeo você confere o review do OVA 4 de Digimon Adventure 3. É logo mais, depois da vinheta. Salve, salve geeks! Eu sou o José Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que surgiu para unir toda a cultura geek nerd em um só lugar. Está começando mais um Drops Geek Animações, onde eu trago sempre os animes que estão em alta no momento. E após uma longa espera, enfim, chegou o dia. Dia 25 de fevereiro, lançou o OVA 4 de Digimon Adventure 3, chamado Perda. Lembrando que o OVA, ele vem dividido aqui para nós em 4 partes, então são os episódios 14, 15, 16 e 17. Bom, eu assisti todos eles, tive algumas decepções, algumas coisas que para mim eles continuaram a pecar e infelizmente eu acho que pecaram em coisas novas, que eu não esperava isso. Mas também tem coisa boa, a parte da ação e as mega evoluções tão aguardadas por nós, algumas delas aconteceram. A trama, o mistério, tá muito bem construído, tá muito bem amarrado. As dicas que eles vão soltando durante os animes são muito boas, os flashbacks, enfim, te faz prender a atenção e você quer realmente saber o que está acontecendo. Por mais que você junte uma pista ou outra, ainda não dá para matar a situação inteira e falar que decifrou e sabe qual é o plano, quem é o inimigo, o que o inimigo quer. Ainda tem muita coisa ainda a ser descoberta. É complicado também porque só restam mais 2 OVAs. A promessa era até o OVA 6. O 5 estreia ainda em 2017. Portanto, vai sobrar apenas um OVA para 2018. O OVA 5 não tem data ainda de estreia, não tem uma data oficial ainda. Mas se baseando com os anteriores, eu chuto, como esse OVA 4 lançou agora em fevereiro, eu chuto que o OVA 5 vai lançar no mês de agosto. Julho ou agosto é o meu palpite. Aí talvez fique muita coisa para acontecer no OVA 5 e 6, ou infelizmente pode ser apenas a minha expectativa que seja grande demais e no final das contas a história não seja tão grandiosa, tão misteriosa assim. Mas enfim, por mais que você procure em páginas no Facebook, em fóruns, divide os fãs. A opinião do anime divide os fãs, porque visualmente ele é muito bem trabalhado, ele é muito bem feito. Talvez a melhor coisa até hoje, graficamente falando. O roteiro, o eixo, a trama é muito boa. O que é complicado são os diálogos, os momentos, os nuances que tem altos e baixos, só que um pouco mais de baixos do que altos. Então, Digimon ele sempre foi fortíssimo na parte sentimental e continua sendo. Eu acho que o Tri, eu acho que só perde pro Tamers, que na minha memória o Tamers é o mais sentimental, mais infantil assim de todos. Mas o Tri ele tá bem sentimental, com umas partes legais e outras partes, digamos assim, até para homem ou mulher, mesmo assim tem uma parte que é muito açucarada e fica muito no mimimi e demora para passar e come quase praticamente meio episódio de uma coisa ali que poderia ser muito mais corrida, já que são poucos episódios e a história tem tudo para envolver todas as megas evoluções dos parceiros, da primeira temporada de Digimon, aqueles que faltou a gente ver. Tem para envolver todos os cavaleiros reais do Digimundo, os cavaleiros reais que nós conhecemos tão poucos, conhecemos pouco sobre eles e mesmo assim conhecemos apenas alguns de vista. Conhecemos que apareceu nos jogos, em cards, mas não no anime. Fora os deuses do Digimundo,
Yggdrasil, Homeóstase, Demiurgo. Assim, tem muita coisa para esquentar e parece que eles perdem muito tempo com umas coisas que, sei lá. Enfim, mas a esperança é a última que morre. Vamos começar esse review analisando quadro a quadro, assim, dos principais pontos, né? Os pontos marcantes, né, desses 4 episódios, desse OVA 4 ao todo. Vamos lá, vamos começar. As primeiras cenas, logo da ponta do episódio, já são muito boas porque são reveladoras. A gente vê uma espécie de animação como os filmes antigos, né, de preto e branco, com o cinema mudo, né, sem fala, apenas com texto, né, apenas com legenda. Eu gostei bastante. Gostei do som, gostei do gráfico, do jeito que foi contado. Esse comecinho desse episódio 14 eu achei muito bom. E o que acontece nele? A gente vê a Ilha Arquivo. O filme está em preto e branco, já para passar pra gente que se trata de algo antigo, algo que aconteceu faz bastante tempo. Então assim, a gente vê a Ilha Arquivo, é o Digimundo, claro. Nisso chegam umas nuvens, uma tempestade, umas nuvens negras, no qual começam a chover, uma chuva negra, que ao atingir a Ilha Arquivo começa a haver explosões. A gente vê tempestades e parece que algumas, né, a chuva que cai ali começa a explodir alguns pontos da Ilha Arquivo. Nisso a gente vê quem? A Himekawa criança. Então, confirmando, ela junto com o Nishijima lá, e os dois já foram escolhidos sim no passado. Essa cena apenas conforma isso com uma comprovação visual. A Himekawa tem um parceiro Digimon, que é o Megadramon. A gente vê mais 4 crianças, também cada um com um Digimon. Eu consigo entender que um é o Monochromon. Acho que o do Nishijima é um Loader Leomon. Os outros 2 eu confesso que eu não lembro agora o nome de cabeça não. Bom, mas enfim, aí parece que eles sofreram um ataque, né? Essa chuva, esse ataque através da tempestade machucou os Digimons e os seus parceiros. Eles estão caídos. A Himekawa é a primeira a se levantar e ela quer acordar o Nishijima. Ele tá mais para derrotado, né, do que ela, né? Já meio que se entregou os pontos. O Digimon da Himekawa, o Megadramon, também não consegue levantar. Nisso surgem os 4, né, mestres das trevas. Então a gente vê que a ameaça dos mestres das trevas ela é recorrente, né? Parece que todo Digi-escolhido na sua geração enfrentou eles. E mais uma vez eles estavam ali surgindo na Ilha Arquivo e tentando dominar, né, a todos, né? Dominar o Digimundo e quem sabe vir ainda para o mundo real. Nisso o Piemon toma a frente e antes que ele possa atacar, a gente vê que a Himekawa ela é possuída pela homeóstase. E aí ela começa a falar umas coisas que são bem interessantes, eu vou ler aqui para vocês. Eu sou alguém que deseja estabilidade. Vocês que sobraram são a nossa última esperança. Aí ela começa a falar uma coisa que eu entendi como o desenho dos pontos cardeais, da onde vivem as 4 feras sagradas do Digimundo, em relação aos seus poderes e o local do Digimundo que elas protegem. Quer ver? Repara só. A luz nasce da escuridão. A escuridão ruma em direção ao norte e se torna água. Aí você fala, mas peraí, o que isso quer dizer? Ela está falando uma coisa que é uma profecia, que ela está se concretizando. Ela está dizendo palavras que estão tomando forma. Então assim, a luz nasce da escuridão. Foi esperado chegar um momento que o Digimundo estivesse coberto pela escuridão para que a luz nascesse. Que luz é essa? Esses 4 deuses que estavam para surgir. A escuridão ruma em direção ao norte. Norte é onde um daqueles 4 deuses, né? Quem fica no norte é aquele em formato de tartaruga com 2 cabeças, o Shuavumon, se eu não me engano o nome dele é esse, Shuanvumon. Ele é um Digimon que tem o poder de água e que guarda o norte do Digimundo. Então essa parte da profecia
ela está conjurando os poderes para criar ele. A escuridão ruma em direção ao norte, se torna água. A luz se dirige para o sul e origina o fogo. Quem guarda o sul do Digimundo é aquela ave vermelha chamada Zukiamon. Então, criando agora o fogo no Digimundo, o deus que guarda o sul, Zukiamon. Aí essas duas partes aqui, ela não citou nem leste e nem oeste, mas as palavras também deixou a entender que sim. Ela fala assim, ó, entre a luz e a escuridão flui o vento. O vento eu vou entender que é o Tintiromon, o dragão azul que guarda o leste do Digimundo, claro. E continuando, a luz desce até a escuridão e retorna para a terra. Aí eu acredito que ela esteja falando do Bairrumon, que é o deus que guarda o oeste do Digimundo. Então assim, ó, seriam os Digimons elementais. Então ficaria norte, água, sul, fogo, leste, vento e oeste, terra. Não necessariamente os tipos dos poderes dos deuses, mas sim o que eles representam no Digimundo. A posição que eles guardam, que eles protegem no Digimundo. Mas como assim? A gente sempre não viu eles juntos? Na verdade, sim e não. No Digimon Adventure 2, quando o Tintiromon aparece, naquela treta lá contra o Black Wargreymon, o Black Wargreymon está destruindo aquelas pedras que por um acaso estão na faixa leste do Digimundo. E como iria gerar um caos, ia gerar uma desordem, o Tintiromon, que é o guarda daquela região, assim que o Black, destruiu a última, o caos seria formado. O Tintiromon chegou lá e enfrentou o Black, que é o que ele queria. Ele enfrentou o Black Wargreymon e o derrotou facilmente. Muita coisa aconteceu depois, mas é só para vocês entenderem assim que realmente o Tintiromon estava guardando o leste do Digimundo. Aí lá no Digimon Tamers eles aparecem todos juntos, mas também há aquela relação dos Devas, que são Digimons na fase perfeita, que cada um representa um signo, e ao todo são 12, e cada deus tem o poder sobre 3 deles. Então 3 ficam ao comando do Tintiromon, 3 do comando do Zukiamon, 3 do Bairrumon e 3 do Xuanvumon. Voltando para o Digimon Adventure 3, concluindo, ela fala assim, a homeóstase: ó escolhidos que receberam um grande poder, revelem o seu poder verdadeiro. Aí isso a gente vê realmente 4 Digimons das 4 crianças, incluindo o Nishijima, menos o Digimon da Himekawa. Aí você vê brilhando uma forte luz sobre cada um deles. A imagem está sem cor, meio preto e branco, mas você vê que é uma luz, parece ser uma luz branca ou dourada, que começa a erguer eles no ar, levitar eles no ar. Eles estão inconscientes, a gente percebe isso que os Digimons, depois do último ataque, eles não despertaram. E esse poder envolve eles na forma de casulos, e envolve também os escolhidos, acho que para proteger por causa da irradiação daquele poder. E simplesmente assim, o poder da homeóstase se transfere para cada um desses 4 Digimons, que são sacrificados e se transformam em Digimons novos. Foi realmente um ritual de sacrifício para que os deuses nascessem. Então ela invocou 4 deuses, que enfrentou os 4 mestres das trevas. Aí vem a pergunta: mas por que o Megadramon não se tornou um deus? Por que tinha que ser 4? Por causa dos 4 cantos do Digimundo? Por causa que eram 4 inimigos, os mestres das trevas? Essa é uma pergunta que a própria Himekawa também se faz. Aí a gente vê os 4 deuses preparando um ataque, e o ataque atinge, na verdade, o Megadramon, que é condensado ali, estoura de tanto poder, e ele mesmo vira um projétil de energia que vai em direção aos mestres das trevas e detona com eles, transforma eles em pó com um único ataque,
e depois disso os 4 deuses ainda conseguem dispersar a escuridão que está cobrindo o Digimundo. O céu torna-se clarinho, né? Aquela névoa, aquelas nuvens escuras vão embora, e a Himekawa se pergunta por que só 4 foram escolhidos. Aí a gente vê depois umas frases que é um homem que está falando, que se eu não me engano essa voz é do chefe da Himekawa, da organização lá, que eu acho que é o pai da Meiko, né? É uma frase um tanto meio complicada assim em termos científicos, né? Todas as coisas são criadas a partir desses fenótipos que compartilham. Cada fenótipo influencia o outro, ao mesmo tempo que muda para a sua próxima forma. Mas o que acontece com aqueles que não conseguiram receber alguma influência? O que ele quis dizer aqui? Em relação de tudo um pouco. E todos os Digimons que já existiram, né? Quantos conseguiram evoluir? Quantos não conseguiram evoluir? Quantos tiveram parceiros escolhidos? E quantos quiseram ter e não tiveram? Por que 4 Digimons viraram deuses? Por que um foi sacrificado e morreu no ataque? São perguntas que ficam sem respostas, porque é a intervenção divina, é o poder divino que tem o controle sobre isso e não nos explica porque as coisas são assim. A Yggdrasil, nós já vemos esse nome da Yggdrasil no Digimon 5, os Savers, ou Death Squad para alguns. Yggdrasil é o deus do Digimundo, é o deus da criação do Digimundo, é o deus do controle, né, domínio sobre o Digimundo. Agora, esse ser, homeóstase, eu estou levando ele para um lado como se ele fosse o próprio Deus, o Deus nosso, que intervém em toda a sua criação. Então, assim, como o nosso Deus, independente da sua religião, o nosso Deus está presente na nossa vida, no nosso planeta de alguma forma, esse Deus, esse mesmo Deus, também intervém no Digimundo. Por quê? Por mais que o Digimundo seja a criação dos homens, os homens são criação de Deus, então o Digimundo logo é criação de Deus também. Então eu acho que ele vem para o Digimundo para tentar também consertar as coisas, para tentar fazer com que tudo, quando está para sair dos eixos, quando está para acontecer algo mais grave, ele intervém, como ele interveio agora, porque pelo visto os mestres das trevas venceriam as crianças. Então realmente ele ajudou intervindo com uma forma até de apelação. Ele usou o poder divino para criar Digimons divinos que destruíram sem a menor dó os mestres das trevas e eliminaram a ameaça. Então o preço que foi pago foi muito pouco, e com isso foi criado deuses que protegeriam o Digimundo dali para sempre. Agora, o porquê do Megadramon ser sacrificado? Eu tenho a minha teoria. Eu acho que os deuses poderiam atacar muito bem diretamente os inimigos, né, e assim destruí-los, mas eu acho que não é muito bem por aí. Eu acho que o poder dos Digimons vem da intenção de proteger o humano. E aqueles 4 deuses novos ali recém-criados, eu acho que eles não teriam poder, não gerariam poder para proteger aquelas crianças, porque para eles elas eram desconhecidas. Agora, o poder deles transferido para um Digimon, que é o Megadramon, que arriscaria tudo para proteger a sua Digi-escolhida, a Himekawa, ele sim teria condições de derrotar o inimigo em prol dos Digi-escolhidos, em prol das crianças. Acho que foi por isso que ele se transformou em energia e destruiu os mestres das trevas. Tudo deu certinho. O problema é que esse ocorrido, pelo jeito, traumatizou a Himekawa, que até hoje não entendeu o porquê, e também sofre porque entendeu que logo depois disso ele não foi revivido. O Digimon dela não virou um Digiovo, uma Digitama, e voltou para a cidade dos bebês, o berçário do Digimundo. Então ela nunca mais conseguiu reviver seu Digimon, e parece que desde pequena ela planejou o que está acontecendo agora em Digimon Tree, mas com a ajuda de alguém assim, né, por fora, né, específico, que eu creio que seja o Yggdrasil.
Então ela está concluindo o plano dela agora de ir pro Digimundo e tentar reencontrar o seu antigo parceiro Digimon. Então, passado o começo do episódio, que foi muito bom, aí começa, né, com a Meiko ali, choramingando ali com o Digivice dela, o misterioso Digivice com aquela letra X no meio. E ela tá lá lembrando que a Meikomon, né, evoluiu, virou, acho que é Meikramon que fala, né? Essa forma evolução, essa forma perfeita, né, já da Meikomon. Totalmente, né, maligna, né, deu aquela confusão toda, fazendo necessário o reboot lá no Digimundo. Aí ela parece sentir as mesmas coisas que a Meikomon sente lá. E nesse momento, né, a imagem corta, mas parece que o Digivice dela se manifesta ali e leva ela pro Digimundo, porque a próxima cena que a gente for ver a Meiko, ela vai estar lá no Digimundo lá desacordada. Então eu fico pensando aqui, o mistério da Meikomon, seu Digivice e tudo, é assim, ó, a gente tem que botar isso na mesa e deixar isso claro. A Meikomon faz coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo e não tem controle disso, ela não é ciente, é alguma coisa que ela tem, assim como o Kulumon, o Digimon Tamers, era um Digimon, mas não era só um Digimon, ele tinha a luz da Digievolução dentro dele, não porque ele queria, mas assim porque assim foi feito. Então tem alguma coisa dentro da Meikomon que faz ela ter a infecção, fazer as distorções, evoluir com uma forma maligna, mas em outros momentos ela é a Digimon normal, comum, solidária, prestativa, carinhosa com a Meiko. E o Digivice dela, quem deu, por quem foi feito, também utiliza ele para bem. Por quê? Porque nesse momento, é o que eu estou falando, ele vai pegar a Meiko e vai fazer a Meiko ir para o Digimundo. E isso não ajuda o lado maligno da força, isso ajuda o lado bem da força. Então ainda há mistérios, mas os poderes da Meikomon são para bem quanto para mal. Ponto. Aí o episódio desenrola, né, com, né, aquela coisinha, né, a parte fofa, sentimental, um pouco, vou criar uma palavra aqui, enrolativa, um pouco até demais, dos Digimons simpáticos ali, todos legalzinhos, mas sem as memórias, sem as lembranças de quem são aqueles humanos ali, né? E qualquer passado, memória, já não existe mais. Então vem aquele processo de eles vão reconhecer, eles vão conhecer novamente, vão tentar ser amigos novamente. Devagarinho vai dando certo, menos para Sora, porque a Pyokomon está muito rude, está muito mal criada. E claro, né, para não ser todo mundo fácil, né? Ninguém lembra de ninguém. Mas vamos ser amigos? Então vamos. E para não ser tão simples, tão rápido assim, os Digimons, eles relutam um pouco, uns mais, outros menos. E a Pyokomon é o caso mais sério, que ela não quer nenhuma conversa, nenhum papo com a Sora. Aí o Izzy tenta abrir um portal, tenta se comunicar com o Genai, tenta fazer alguma coisa para sair do Digimundo. Não consegue, sem sucesso. O TK procura algum sinal de infecção no Tokomon, também não há mais nenhum sinal de infecção, nada. Aí eles estão, né, lá e o Joey, né, sugere, né, se a gente não encontrar um jeito de voltar por nós mesmos, vamos esperar a Himekawa, que ela vai aparecer para salvar a gente de alguma forma, né. Por enquanto vamos se virar, vamos comer alguma coisa e procurar um lugar para dormir. Nisso, a Sora encontra a Meikomon, que está chorando lá atrás da Meiko, percebe que a Meiko não está junto com os escolhidos, e assim ela pensa que a Meiko largou, né, não quis mais ela. Por quê? Porque ela virou maligna. Aí eu estou simulando a Meikomon meio como Saga de Gêmeos, tá ligado? Uma hora cá, uma hora do lado de lá. Ela está correndo do Tai, está indo embora. Aí você vê que uma distorção abre na frente dela e ela pula e desaparece. Então é ela que cria as distorções e ela tem controle sobre as distorções. É uma coisa que apareceu ali rapidamente que comprovou isso. Outra coisa é que a Meikomon não fez parte do reboot. O reboot aconteceu com todo mundo do Digimundo, menos com ela. Mas por quê? Se ela foi envolvida, se ela estava na hora lá dentro. Por quê? Se ela é um Digimon. Então é que algo dentro dela não permitiu
que ela perdesse as memórias, que é a chave, né, da solução do mistério do Digimon Tree. A Meiko tem alguma coisa a fazer com a Meikomon, portanto a Meikomon não voltou a ser criança, não voltou, não perdeu as memórias e esqueceu de tudo. Ela continua igual, como se nada tivesse acontecido. Daí vemos o Nishijima ligando lá para Himekawa, que não está, o escritório dela está vazio. A gente vê a tela do computador aberta. Aí o que a gente vê lá? A gente vê um mapa com a ilha arquivo e uma lista de localizações no Digimundo. E tem um local, né, dentre vários, tem um local selecionado, que creio eu que foi aonde ela quis abrir um portal para ela se manifestar naquele lugar. Ela escolheu um lugar, ela tem um Digivice dela, então eu creio que ela foi pro lugar que está na lista ali. Beleza, isso a gente vai ver depois mais para frente onde ela foi parar. O Nishijima deixa o recado na secretária eletrônica avisando que a Meiko sumiu. Então lembra que eu falei que ela ia sumir? Então naquele momento ali ela sumiu. Abre um portal, o Digivice que tragou ela não nos mostra, só faz a gente pensar como ela foi para lá. Eu palpito pelo Digivice, mas ninguém viu, nós não vimos. Aí quando os escolhidos estão ali, né, discutindo, né, se a infecção pode voltar, porque a Meikomon continua igual, se o problema todo pode voltar, né, o que eles têm que fazer. Aí de repente eles olham para trás para falar com os Digimons e eles cresceram. Simplesmente porque eles comeram, né? A Sora fez aquele rango ali para todo mundo. Eles se alimentaram, descansaram e é o suficiente para um Digimon, né, do estágio bebê, né? Perdão, do estágio em treinamento. Não gosto desse nome. De treinamento passou para criança. Então todo mundo ali evoluiu para a forma de criança. Aí com o episódio 15 começado, a gente vê lá a Meikomon de novo ali, triste, chateada porque a Meiko não está lá com eles. E nisso a gente vê uma energia, né, um tanto hostil sobre ela, uma energia de cor roxa, que provavelmente é o que ela tem dentro dela, esse mistério para todos nós. É infecção? É uma outra coisa? Não dá para saber, mas você vê que a aparência dela muda novamente e ela fica do mal. Então, digamos assim, ela é um Digimon, eu vou colocar que ela é Digimon tipo vacina, só que isso faz ela virar tipo vírus, apenas quando ela fica irritada, apenas ficando frustrada, esse negócio dentro dela já emerge e libera essas energias ruins. Então mais uma prova que tipo a Meikomon, ela não tem controle, né? Porque todos os Digimons ficam tristes, ficam bravos normalmente. Agora a Meikomon não, ela já se transforma em algo diferente. Aí o Izzy encontra no computador dele lá as distorções que estão acontecendo no Digimundo e provavelmente causadas sim pela Meikomon. Então se eles procurarem as distorções, eles provavelmente irão encontrar a Meikomon. Bom, aí tem um comentário meio esquisito em relação a Kari pra cima do TK. Do TK tá preocupado com a Meiko, né? Também. Aí a Kari fala um negocinho lá, como se estivesse brincando, ensaiando, né? Um ciúmes, assim, alguma coisa. Aí ele comenta assim, né? Não se preocupa, você sabe bem que é a minha número 1. E aí brinca com o Matt, né? Se o Matt não tinha gostado da resposta, que eu achei mais estranho ainda. Aí depois o Tai brinca com o Matt falando, né? Você não fica feliz com isso, irmão mais velho? Eu vou interpretar assim. A gente viu no futuro, após o Digimon Adventure 2, que o TK acaba se casando com a Kari. Se aquilo ali vai ser canônico ou não, a gente, pra falar a real, não sabe, né? Porque o Digimon Tree tá acontecendo antes disso. Então, acho que ele brincou assim. Se eles têm um sentimento um pelo outro, eles não estão ainda assumidos como namorados. E ele brincou com o Matt, porque se ele se casa com a Kari, eles viram família. Então o Matt e o Tai também viram família, né? Aí fica sendo um cunhado do outro. Acho que foi isso que ele brincou, né? Se você não gostaria disso. Mas eu achei engraçado a indireta por parte da Kari, assim, me pegou de surpresa.
Mas enfim, só para comentar. Aí mais um blá 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 sentimental entre o Tai, o Matt, para entender o que está acontecendo com a Sora, né, que é em relação ao Piomon, mas também nada demais. A cena muda lá por Nishijima, que ele recebeu uma ligação, né, dos seus superiores falando que a Himekawa está oficialmente desaparecida. Ele, já suspeitando de tudo, vai lá para o escritório dela, mexe no computador, a gente vê algumas pastas, né, alguns arquivos no computador dela. Ele entra em vê uma senha e a cena corta. Aí depois a cena voltaria, né, mostrando o que teria nesses arquivos. Enfim, são arquivos, né, pessoais da Himekawa, tudo em relação ao Digimundo. Aí o Nishijima tá lá mexendo, beleza? Aí a cena volta pro Digimundo, do blá blá blá, dos três ali ainda. No que nisso a Meicoomon não evoluída, a Meicoomon ainda no seu estágio normal, só que já corrompida, aparece correndo lá entre eles, só passa por eles e de repente um clarão muito forte, dourado, parece que vem dos céus e cai no chão ali, formando uma cratera. O que era aquilo ali? O Mugendramon. O Mugendramon surgiu ali na frente deles. Agora vamos analisar. O Mugendramon não parece ser um dos mestres das trevas, não é aquele que a gente viu. Simplesmente pelo fato que uma coisa assim que aconteceu ele não abriu a boca, ele não falava nada. Ele simplesmente calado, atacando os inimigos, e também não pareceu, pelo menos ao meu ver, não pareceu ter um objetivo ali igual tinha o Mugendramon, que era um dos 4 mestres das trevas. A Meicoomon aparece também ali já com o seu olhar, com a sua feição normal. Então eu acho que ela saiu correndo. Eu não sei se foi a ira dela que fez surgir o Mugendramon, mas bateu. Ela ficou irada, o Mugendramon surgiu. Após isso ela voltou a ficar calma. Então assim, eu não sei se isso tem a ver ou não, mas eu observei aqui. E também logo após, as distorções começam a aparecer saindo do corpo dela. Então mais uma vez eu penso assim, saindo coisa ruim, que foi talvez a invocação do Mugendramon, e saindo a coisa boa, que seriam as distorções que agora na cena a seguir ajudariam eles. Por quê? Eles vão querer enfrentar o Mugendramon, que está carregando um ataque, né, o canhão devastador para cima deles. Mas o Easy e os demais tentam usar o Digivice para evoluir os Digimons, o que não dá certo. Aí por que não deu certo? Vocês lembram que em relação ao Digimon e o humano, né, o Digi-escolhido, há o sentimento, né, da amizade e o porquê de defender ele. E eles não têm ainda esse vínculo, por quê? Porque eles acabaram de perder no reboot. Então não rolou o sentimento, não rolou a afeição, a proteção, o desejo de proteger os escolhidos, porque e com isso o Digivice não reagiu, assim não permitindo que os Digimons evoluíssem. Eles iam morrer aqui, por mais que Digimon não tenha sangue, não tenha morte, sim, né, morte explícita assim, de pessoas, com aquele ataque eles iam morrer. A gente vê que depois do ataque o lugar foi devastado e ninguém está ali, eles desapareceram, o que a gente ia entender só nas próximas cenas. A cena volta para o Japão, Shijima começa a mexer no computador, aí rola um flashback dele lá muito interessante. Ele abre um dos arquivos lá e tá lá, localização dos Digimons após a reinicialização. Então quer dizer que ela estava procurando algum Digimon específico após a reinicialização. Então essa é a primeira dica. A segunda dica começa no flashback, que é assim, tá ele mais jovem, né, o Shijima, tanto como a Himekawa mais jovens, provavelmente nos tempos de faculdade, e ela fala assim, se for possível poderíamos encontrar o Bakumon de novo com o reboot. Aí o Shijima comenta lá, né, quando as 4 bestas sagradas nasceram, o Bakemon, aí ela corta e fala, foi sacrificado, e assim ele nunca voltará a ser um Digiovo.
Depois de eu me formar no ano que vem, eu vou estudar o máximo que eu puder. Aí o Nishijima corta ela. Quer dizer que realmente ela ficou traumatizada. Ela realmente sempre quis encontrar o Digimon dela que não renasceu. Aí ela pesquisou, pensou e chegou numa conclusão. E nisso ela se baseou a vida toda dela nesse plano que está acontecendo agora no Tri. Então eu já sinto que infelizmente a Himekawa não vai ter um destino final, talvez, é o que eu acho. Talvez ela tenha um destino não muito bom. Eu acho que ela está sendo usada, está sendo enganada e está comprometida com um sentimento que é ruim, que é errado. Então eu acho que ela não será recompensada com algo bom com isso, e sim com algo ruim. Você vê que o Nishijima na hora ali pede ela em namoro, ela meio que zomba, mas aceita. Então a partir dali que eles viram namorados, mesmo terminando depois de um certo tempo. Mas o flashback explicou isso, que eu achei legal. O Nishijima consegue abrir um arquivo no qual a gente vê que ela tinha comunicação direta, né, usando ali por e-mail com o Genai. Aí eles estão falando assim, olha, um falando com o outro. Se usarmos a meio comum, uma reiniciação poderá ser possível. Se cooperar com a Yggdrasil, eu fornecerei em troca as informações que você precisa. Então é a primeira vez que surge aqui o nome da Yggdrasil no anime, no Digimon Adventure 3. Então realmente o Genai está obedecendo a Yggdrasil. E eles têm algum acordo que a Himekawa faz algo por eles em troca de um benefício. E eles precisam da Himekawa para alguma coisa, então eles também cooperam com algum benefício. Alguma coisa a Yggdrasil está ganhando com a Himekawa, que provavelmente foi o reboot, e o prometido para a Himekawa provavelmente foi a localização do Bakemon Digimon dela original depois do reboot, onde ele estaria no Digimundo. Nesse instante surge o misterioso Rockmon, que já tinha aparecido lá por pequenas partes, né, escondido no primeiro OVA, no segundo OVA. Agora ele se apresenta por Nishijima. A cena vai ser cortada, né, volta pro Digimundo. Aí, olha só quem tá lá, a Sora, num lugar um tanto desértico, com a Piomon e a Meiko. A Meiko foi parar no Digimundo sem saber como foi para lá. Então quer dizer que naquela hora o Digivice ou alguma outra coisa jogou ela para lá. Não sei se foi a própria Meikomon ou um outro ser, uma outra força. Enfim, as cenas começam a mudar agora e a gente vê que todos os escolhidos foram separados um do outro e os Digimons também. O curioso é que os Digimons ficaram bagunçados, não de todos, mas em alguns pontos. A Sora está com a Piomon, mas elas não estão se falando. O Tai caiu com o Gabumon, por sorte encontrou a Kari e o Plotimon. O Joey está com a Patamon e a Palmon. A Mimi com o Tentomon. O TK caiu sozinho. E o Easy com o Matt estão com o Gomamon e o Agumon. Aí eles vão procurar, né, o que fazer, por onde seguir, né, para voltar a se encontrar. Então, voltando ao assunto. Eles estavam na floresta, naquele ataque do Mugendramon. Eles não morreram com o ataque, só que depois disso eles sumiram e cada um foi para longe. Foi bem longe da floresta. Para cada um foi para um lugar onde alguma coisa os lançou, que a gente até então não tinha entendido até essas cenas. Voltando para o Japão, lá o Rockmon começa a falar: eu não sou amigo ou inimigo, eu sou o mensageiro da homeostase. Então, se o Rockmon está dizendo que nesse momento aqui ele está falando que ele está do lado do homeostase, então a gente volta uma briguinha que os fãs de Digimon já tem um tempo. Os cavaleiros reais, né, os cavaleiros do Digimundo, eles obedecem a Yggdrasil. O Alphamon, quando surgiu no primeiro OVA, ele queria destruir a Meikomon. No segundo OVA, o Alphamon tretou, né, lutou contra o Gesmon, que é um cavaleiro real, que é a forma evoluída desse Rockmon que está falando com o Nishijima. Então, peraí. Então, há um conflito entre os cavaleiros reais. Os cavaleiros reais não estão lutando
pela mesma coisa. Então eles se romperam, eles se dividiram, e isso é uma coisa que a gente está começando a perceber o motivo, mas ainda não sabe quantos cavaleiros existem e qual o lado cada um está. Por enquanto, a gente pelo menos entende que o Alphamon não está do lado da Yggdrasil porque ele queria destruir a Meicoomon, mas também não disse o lado que ele estava. E o Rockmon está dizendo, com todas as palavras, que ele está do lado da homeóstase. E com certeza deve haver outros cavaleiros que estão do lado da Yggdrasil. Aí continuando, ele diz: homeóstase, em outras palavras, é aquele que deseja estabilidade. É o que eu já disse antes, né? Que eu acho que ele deve ser o Deus na forma digital, então ele deve ter esse nome de homeóstase lá no Digimundo. Continuando, já que o Genai não pode agir no momento, eu vim como mensageiro. Quer dizer, a função de sair no Digimundo e ir para outros mundos na forma de um avatar que permita isso era do Genai, mas ele não está mais fazendo isso porque provavelmente ele foi corrompido. Genai é aquele que auxilia a manter equilibrada a balança entre a luz e a escuridão. No entanto, suas mãos salvadoras já foram tomadas pela escuridão. Agora as mãos da escuridão se espalham por todo o mundo e ela está no Digimundo por vontade própria. Essa última frase aqui ele se refere a Himekawa. Voltando ao Genai, quer dizer, ele é um ser feito para ajudar na balança entre o bem e o mal. Então, peraí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é necessário que haja um equilíbrio entre luz e escuridão. Então, é necessário que haja a luz, quanto é necessário que haja a escuridão. E o Genai é o que auxilia nesse equilíbrio. Essa é a função dele. Algo aconteceu com ele que ele perdeu esse controle e a escuridão tomou conta até dele. Então, se a escuridão tomou conta, a balança pendeu e ele deixou a maior parte virar escuridão. Então assim o Digimundo perdeu o equilíbrio e o próprio controlador da balança se transformou, se sujou e virou maligno também. Então essa é a gravidade da situação. Ele fala ainda: Yggdrasil usará todos os meios necessários para atingir o seu objetivo. E Yggdrasil está de olho em Maki Himekawa e ambas já deram as mãos para alcançar o objetivo dela. Dela quem? Da Himekawa ou da Yggdrasil ou de ambas? Provavelmente de ambas, mas claro que o objetivo da Yggdrasil é algo muito maior, que a Himekawa infelizmente está sendo apenas um peão na mão dela. Ele ainda fala: precisamos da cooperação dos humanos para impedir o seu avanço desenfreado. Eles estão tentando usar a Libra. Aí o Nishijima já corta ele e fala: Meicoomon, não é? Aí parece que o Rockmon, usando os poderes da homeóstase, dá um entendimento diretamente para a mente do Nishijima, dando uma explicação, mostrando também um visual ali do que se trata. Ele fala assim, ó: a Libra é uma variável. Se cair nas mãos deles, o mundo será encaminhado para uma rota de destruição. Então vamos lá. A Libra pode ser entendida como significado igual do signo, balança. Então, se a Meicoomon é a Libra, a Meicoomon é a balança entre o bem e o mal do Digimundo. Com certeza, essa balança não era um Digimon. Ele foi colocado por alguém, né? Por uma entidade, né? Ou a Yggdrasil, ou o Genai, ou a homeóstase, ou até por um outro ser, dentro da Meicoomon. Para quê? Para ser retirado dali. Essa balança que existe entre o bem e o mal, uma hora pendeu mais para a escuridão, corrompendo até o coração do Genai. Eu também poderia dizer que algo corrompeu o Genai primeiramente, para que depois ele deixasse a balança pender para a escuridão e a escuridão começasse a dominar o Digimundo, fazendo assim chegar essas ameaças, né, essa infecção e as distorções. Então a homeóstase, falando com Nishijima, diz assim, né: não, se cair nas mãos deles,
o mundo será encaminhado para uma rota de destruição. Deles quem? Yggdrasil é um ser, ele disse deles no plural, então são mais. Então a gente não consegue ainda tomar parte de quem, de todos que estão do lado ruim, né, do lado mal da força. É a Yggdrasil com o Genai e mais alguém? Parece que sim. Então o que eles têm que fazer aqui, o lado do bem, é recuperar a Meicomun. A Meicomun tem que ser recuperada, eu só não sei para onde tem que se levar ela, o que você tem que fazer com a Meicomun. Mas se a Meicomun não pode cair nas mãos do mal, ela tem que ficar nas mãos do bem. Tá, mas para quê? O mal sabe o que fazer com ela, só não ficou claro para nós o que o bem, as forças do bem, o que eles têm que fazer com ela. Então isso ainda é mistério pra gente, mas o segredo pro futuro do Digimundo é assim como outros mundos, eu creio, porque eu acho que a destruição vai ser para todos os lados. A chave começa na Meicomun. Aí vem mais algumas cenas de calmaria que mostra os Digimons meio que recuperando, tentando recuperar o elo perdido entre as crianças. São frases, sentimentos, coisas que vêm na cabeça para mostrar, né, que tipo assim, nem tudo está perdido, que aquilo ali está começando a voltar aos poucos, né, dentro do episódio. Igual quando chega a Meicomun de frente para Meiko, ela começa a atacar ela, né, pensando que ela não liga mais para ela, não gosta mais dela, o que não é verdade. E então eis que surge o Imperador Digimon, não, o Genai, junto com o Mugendramon. E nesse momento a Meicomun já está ali protegendo, né, a Meiko. E nisso começam a abrir portais, né, distorções de frente para cada criança, para onde as crianças estão ali. E você vê que quem cria as distorções? A Meicomun, perdão. E ali ela está até de costas. Então, assim, ela cria, né, inconscientemente agora uma coisa boa para ajudar no momento de perigo. Distorções ligando elas todas ao local de perigo, que é onde está o Mugendramon ali. E a gente que ficou sem entender como elas escaparam daquele ataque do Mugendramon foi pelas essas mesmas distorções que ajudaram elas fugindo daquele lugar, e agora as distorções ajudando elas a se encontrarem no mesmo lugar para enfrentar um inimigo em comum. Aí vemos a Himekawa caminhando numa estradinha que vai beirando ali um lugar azul, ela não fala nada, apenas caminha. A cena volta ali para o Imperador Digimon Fajuto e uma cena de violência. Ele pega a Meicomun ali dos braços da Meiko e ataca a Sora com ela. Eu, assim, não me lembro de ter visto um golpe físico assim em pessoas. Bom, com exceção dos Savers, né? Mas deixa os Savers de lado. Mas eu nunca vi um ataque assim, uma porrada bem dada assim, ainda mais de uma menina. São coisas diferentes que aconteceu nesse OVA, e vocês sabem que eu vou comentar assim daqui a pouco outras cenas ali de mais violência que eu achei também um tanto curiosas até o final do OVA. Mas bom, vamos devagar. Aí o próprio Imperador disse que essa forma dele é só um avatar que ele usou para aparecer no mundo deles, né? Mas ele fala, né? Mas de qualquer forma, eu não sou o Genai que vocês conheceram antes. Surpresa? Que surpresa! Foi bem como a Himekawa me disse. Sem isso, você é apenas uma criança. Aí ele tá ali vasculhando ela para pegar o Digivice, porque a única chance de algum perigo para os planos dele são os Digimons evoluírem. Porque do jeito que eles estão, e as crianças não podem fazer nada contra ele. O que é verdade. E a gente vê que o Genai realmente tem a feição toda diferente, ele tá vida louca mesmo. Não é só o rosto e nem as roupas pretas, não. É a personalidade dele que realmente mudou. E aí as crianças chegam lá, elas comentam que elas foram lá graças às distorções que conectaram a todas. Aí as outras crianças que não tinham visto ainda a Meiko, né, vê que ela está ali junto com a Meicomun. E o Genai vai para o lado do Mugendramon. E as crianças perguntam: quem é você? Por que você está atrás da Meicomun? Aí ele diz: é a vontade de Yggdrasil. Aí ele fala ainda mais: e é tão importante assim se eu sou o Genai ou não? Eu sou um aliado dos Digimons. Então aqui você vê que a frase tem uma ironia
dizendo que ele está do lado dos Digimons, que é o lado da vontade da Yggdrasil de defender o mundo digital. Ele não está se importando com os humanos, que é o que ele fala a seguir. Humanos e Digimon não deveriam se envolver uns com os outros, mas a homeostase escolheu vocês e os Digimons foram escravizados, e vocês, por vontade própria, reinicializaram tudo. Então, assim, infelizmente, o reboot que foi planejado só aumentou a ira da Yggdrasil. De o quê? A Yggdrasil, ela quer proteger unicamente os Digimons e o Digimundo. Ela quer impedir o acesso de humanos para o Digimundo, e se os humanos forem ameaça, ela não se importa em enviar Digimons para o mundo dos humanos para eliminar os humanos. O que ela está pensando é na segurança do mundo dela. É isso que o Yggdrasil faz. E é o que o Genai deixa claro mais uma vez. Era tudo vontade da Yggdrasil. Aí eles saem correndo ali do Mugendramon, entram num navio que está meio... Tá parado, encalhado no gelo. Um navio meio grande, um transatlântico. E o Genai vai atrás deles, é claro. Aí mais uma coisa interessante. O Genai, ou alguma força, alguma coisa, faz aparecer outro Mega Digimon, outro Digimon que foi já o Mestre das Trevas, o Metal Sidramon. Então, Metal Sidramon também não é aquele mesmo, porque a gente repara pelo jeito que utiliza os poderes, também não abre a boca, não fala nada, igual o Mugendramon. Eles parecem um Digimon que foi invocado na forma Mega naquele instante, que não passou pelos estágios de evoluções, sabe? Que não treinou, que não tem histórico, não tem nada. Então, parece que eles são meio bobos, assim. Eles têm um ataque poderoso, mas assim, são bem mais fracos do que aquilo que está acostumado a ver. Enfim, esse Metal Sidramon vai lá atrapalhar, né, atormentar as crianças que estão ali em volta do mar, dentro daquele navio. Aí mais um papinho furado ali, que a Piomon começa agora a aceitar a Sora fica felizinha com isso, tá? E o Genai chega lá onde eles estão e continua com discursos que vão revelando mais informações, que é realmente a única coisa que interessa dentro do episódio. Os humanos, né, infelizmente morrem, mas os Digimons são eternos. Mesmo que quebrem, podem ser revividos com Digiovos, apesar de haver algumas exceções. Aqui nesse momento, nessa frase, ele está falando uma coisa que ninguém está ouvindo, ou não está dando a menor ideia, menor audiência para ele. E ele falou essa frase, eu senti com um tom de ironia. Eu acho que essa ironia aqui é em relação ao caso da Himekawa. Todo Digimon pode ser revivido. Ele é eterno, ele morre, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Menos alguns, que é o caso que ele deve falar do Digimon da Himekawa, que não foi revivido. E você vê que ele fala isso com um tom sarcástico. Então, mesmo a Himekawa e ele se ajudando em algumas coisas, ele pouco se importa com a Himekawa. Então, a Yggdrasil também pouco se importa. Então, infelizmente, a Himekawa foi usada esse tempo todo, o que eu volto a afirmar que não deve ser um destino muito legal, deve aguardar ela para o futuro, não. Continuando, o Genai ainda fala isso aqui, ó. Se morrerem no mundo humano, eles não poderão ser revividos, os Digimons, ele disse. Todos aqueles que morreram do lado de lá voltaram. Agora é hora de todos darem as mãos para conquistar um mundo humano. Aí eu fiquei pensando, então o Digimon que morreu no mundo humano não pode voltar à vida. Bastante Digimons morreram, pelo menos da minha lembrança, no Digimon 2, né? No Digimon Adventure 2, o Davis impediu vários Digimons no mundo real. Esses Digimons que morreram lá, então eles não foram revividos lá na cidade das crianças, lá no Digimundo. E agora, por causa desse reboot, eles foram revividos? É essa a pergunta? Eles vão dar as mãos para a conquista do mundo humano? Outro ser, né, o pior de todos, foi o Myotismon, né, que se tornou Venom Myotismon e foi morto no mundo real. Só que ele entrou, né, no corpo daquele cara lá
esqueci o nome dele agora, que foi o grande vilão do Digimon Adventure 2. Só que depois o Malon Mewtwo acabou morrendo no mundo dos desejos, né? Definitivamente. Então também não acho e nem creio que seja legal a gente ver o Mewtwo ressuscitado. Os Mestres das Trevas morreram no Digimundo, não tem por que voltar. Mais uma prova que então não tem por que eles também ser uma nova ameaça. A questão é, pela frase que ele diz, aqueles que morreram do lado de lá. E eu não lembro de ninguém muito importante. Teve vários Digimon, sim, naqueles ataques no mundo real. Agora, se todos são vilões, se todos vão voltar malignos, aí eu já não sei. Eu não consigo imaginar mais alguém que guardou ressentimentos daquele fato lá. Com exceção do Mewtwo, mas repito, o Mewtwo, na minha opinião, morreu definitivamente em outro mundo ainda. Foi em outro mundo. Então, no mundo real, eu imagino que se alguém voltar, vai ser os Digimons mortos pelo Davis e companhia no Digimon Adventure 2. Aí, continuando, eles armam um ataque ali para cima do Mugendramon, né, o Easy bola uma parada lá engenhosa com o Tentomon, e o Mugendramon acaba acertando um enorme pedaço de gelo que cai sobre ele, esmagando o robô, né, imbecil por si só. A cena muda lá pro confronto com o Metal Sidramon. Aí mais uma cena esquisita. Gabumon nível criança enfrentando o Metal Sidramon nível Mega. Ele dá uma rajada azul e o Metal Sidramon toma o choque. Ele sofre o dano do golpe, o que seria impossível. Em outras ocasiões a gente já viu esse tipo de ataque não fazer nem fumaça, não fazer nem vento no Digimon. Aí a pergunta é: esse Metal Sidramon é muito enfraquecido, como eu já disse, ou o Gabumon e os Digimons já estão tão, né, já lutaram tanto, já tem tanto histórico de batalhas que até mesmo eles crianças estão poderosos? Será que é isso? Também não explicou. Eu não vi muito sentido a cena sem uma explicação. Até mesmo o Matt se espanta, né? Incrível, né? Contra alguém desse tamanho, né? Dando parabéns pro Gabumon, mas também sem entender muito bem como é que um Digimon criança, né, conseguiu dar um golpe e nocautear um Mega. Bom, fica aí como mistério ou falha do OVA, né? A Himekawa finalmente chega no final do caminho e encontra, olha só, o seu Digimon, o Bakumon. E, aí também ela é tão inteligente, foi dar uma dessa. Ela chama ele, né? Eu senti tantas saudades. Ele ali tá ali colhendo as plantinhas, colhendo as florzinhas. Aí ele pergunta lá: mas quem é você? Uma humana? Ela: eu sou sua parceira. Aí ele fala: mentira, eu não conheço você. Se afasta dela. Ela vai atrás dele, pega ele pelos braços e fala: nós somos parceiros, não somos? Diga que você estava me esperando. Lembre-se de mim. E ela começa a ficar um tanto já com um olhar meio agressivo. Então, já vemos que vai dar problema, não é verdade? O Metal Sidramon se reergue e consegue nocautear o Matt e o Tai. Eles afundam no mar, tentam nadar, mas não conseguem, acabam perdendo o fôlego e afundam legal. Nisso, o Agumon e o Gabumon partem para tentar salvar eles. E nisso, volta aquele sentimento ali que, apesar de serem novos amigos, né, porque se conheceram agora, com as lembranças apagadas, vem aqueles desejos lá, né, dos Digimons, né? Tá, eu quero ficar mais forte, né? Matt, também quero te proteger. Aí pronto, o Digivice recebe aquela energia, né? Esse estado entre os Digimons e os humanos e faz evoluir. E agora não tem mais evolução não, de só ficar na fase adulta ou na fase perfeita. Tá todo mundo indo para a extrema. Eles viram Metal Garurumon e o Orgrimmon de imediato, partem para cima do Metal Sidramon, dão um arregaço nele, um combo muito legal, gostei. Aí eu gostei das animações, gostei do ataque. Aí vem um pedação de gelo para cima da Kari, o Plotmon vira Tailmon, dá um soco lá no gelo lá, ajuda a despedaçar o gelo para a Kari não ser atingida, mas enfim,
pelo menos o Plotimon acabou virando adulto também, virando Tailmon. Que, assim, os bebês tinham virado crianças. O Plotimon acabou de virar adulto. Então, assim, não sei por que ele também já não virou Mega. Não sei se não teve a necessidade ou por um outro motivo só a Tailmon bastaria. Assim, todo mundo evoluiu para Mega, aí a Plotimon evoluiu para Tailmon. Não sei, não entendi muito bem a razão dessa evolução, nem o que acionou ela. Foi o perigo do gelo caindo em cima dela, mas então, assim, é referente ao tamanho do perigo que vem a evolução. Antes não funcionava assim, só se agora funciona. Aí o clímax do episódio, né? A Mugendramon captura a Piomon, os Digimons partem para cima dele, todo mundo toma só um golpe e voa. Aí que eu me espantei. Se o Gabumon deu um ataque no Metal Sidramon, como é que eles juntos ali não conseguiram dar um ataque no Mugendramon? Outra coisa um tanto incoerente. Aí o pior vem agora. A Sora agarra o braço do Mugendramon, tentando livrar a Piomon das garras dele, e o Mugendramon prensa ela contra o iceberg ali. Porra, costas, né? As costelas todas ali no gelo, no paredão, e bate umas 2, 3 vezes, e a Sora toma umas pancadas, meu. Não se soltou, não saiu sangue, não morreu, não sei como, e, só pro Digivice dar o brilho ali. Elas, tipo, aquela amizade reacende na Piomon, né? Do nada, ela volta, né? A enxergar a Sora, porque ela tá fazendo aquele sacrifício ali por ela. Então aquela atitude da Sora volta a despertar o sentimento na Piomon, que ela merece ser, ela é uma pessoa, um ser humano que merece ser protegido. E pum, beleza, é o que precisava, o que faltava pra Piomon evoluir para sua forma extrema, pro Ho-Oh-Mon, um Digimon top, estilo Fênix mesmo, que vai pra cima do Mugendramon, dá uns tapas nele legal, também gostei da evolução. Aí, que eu não esperava, esperava mais ou menos, né? Tudo bem. Patamon pede para evoluir e também, simples assim, consegue ir para finalmente para sua forma extrema, Seraphimon, o Arcanjo. Ei, Digimon da hora, viu? Tentomon também não quer perder a participação não do episódio, pede lá pro Easy, né? E ele também vira Hércules Kabuterimon. Aí temos ataque de 3 contra 1. Pô, 3 contra 1, se não ganhasse também, olha, meu Deus, hein? Aí, cada um dando um golpe, o Seraphimon acerta um belo chute ali no Mugendramon, cada um segura, o outro agarra, o outro leva para cima. O golpe de ênfase fica pro Ho-Mon, que dá o seu explosão de luz estelar, ataque com as asas, disparando raios de energia estelar, pelo nome. Aí o engraçado é que o Hércules Kabuterimon dá o golpe dele, aparece na legenda, que é o Mega Eletrochoque. O do Seraphimon, que são 7 céus, não aparece na legenda, não sei muito bem porquê. A gente vê várias explosões e os 7 céus do Seraphimon vai uma bolinha batendo de cada vez, dando um golpe, um ataque separado. Tudo bem, legal, só que eu esperava mais, não sei, foi expectativa. Achei um golpe um pouco sem graça por parte do Seraphimon. O Mugendramon é derrotado, sim, definitivamente, desaparece. Não preciso nem dizer que todos os Digimons voltam para sua forma bebê, né? Inclusive a Pyokomon. O laço com a Sora já estava agora refeito 100%, mas o Genai aproveita a situação da distração das crianças, vai para cima da Meiko e agora o que ele tem que fazer? Torturar a Meiko para atiçar o lado maligno da Meikomon a ser aflorado. Ele começa a enforcar a Meiko, dizendo, né, a forma mais rápida de ferir, né, a forma mais rápida de elevar o mal dela é ferir a sua parceira. Se a intenção é deixar a Meikomon com medo. Nisso, a Meikomon tenta fazer alguma coisa para cima do Genai, claro que não consegue. Ele diz, agora liberte-se e destrua o mundo, ou sua parceira vai morrer por sua causa. Pronto. Isso faz a Meikomon evoluir para o Meikramon, dá um uivo nos céus, o Genai fica felizão, e assim termina o OVA 4. Bom, expectativas.
algumas atendidas, muitas outras não atendidas. Agora só restam mais 2 ovos. Tem muito mistério para ser desvendado e pouco episódio para isso acontecer. Então teremos, acho que, muita falação e, de novo, seguindo a média dos episódios, pouca ação. O problema não foi nem a pouca ação, que parece que vai ser assim até o final mesmo. O problema desse OVA foi algumas incoerências nas cenas de ação. Golpes, danos, humanos sofrendo ataque ali, golpes pegando Digimons mais fortes e mais fracos. Umas coisas esquisitas que não diminui o brilho de Digimon Adventure 3, mas chateiam os fãs que são mais aficionados. A história, eu tenho certeza que vai acabar muito bem. A história, quando for toda solucionada, vai ser exemplar, vai ser muito boa, não tenho dúvida disso. Só que, igual vocês, a gente quer ver todas as megas evoluções, queremos. Agora só falta Tailmon. Mas vocês não querem ver as megas evoluções com lutas boas, com bons golpes, né? Com situações legais para serem, né, trabalhadas? Então, isso que parece que não vai rolar do jeito que a gente sonhou um dia. Os Cavaleiros Reais, se forem aparecer, vão aparecer todos? Vai dar tempo de aparecer todos? As lutas vão ser boas? Vão ser lutas corridas, sem graças? Lutas de 1 golpe, 2 golpes? Então é complicado. Ainda vai derrotar a Yggdrasil, ainda vai ter um propósito da Yggdrasil, a explicação sobre a Meicoomon. Agora, no novo cartaz do OVA 5, que já saiu, não saiu a data de quando lança. Eu chuto que ele vai sair em meados de agosto desse ano, 2017, mas ainda não saiu data pela Toei. Olha só esse cartaz, esse pôster do OVA 5. Tem a Kari ali e a Meiko, apenas elas duas como humanas. Bom, olhando assim atentamente, não vejo mais ninguém. E 2 Digimons extremamente grandes. Provavelmente, o que está mais perto da Meiko deve ser a Meicoomon na sua fase extrema, que nós ainda não sabemos o nome. Eu procurei algum relato, alguma informação nos dicionários de Digimon, não encontrei nada. Agora, o grande debate da net que está rolando aí é esse Digimon do lado da Kari, que é a Ophanimon. Só que não é o Ophanimon que a gente conhece, que a gente está esperando. É o Ophanimon no modo caído, no modo corrompido. Ela tá do mal, ela tá evil. Agora, por que será? As meninas estão bem estranhas, sem semblante, apagadinhas. A gente já tinha aquela dúvida sobre qual fase extrema era da Tailmon oficial. Uns acham que é o Holy Dramon, que também tem o nome de Magna Dramon, que é o dragão rosa. E em outras situações, desenhos, né, animes e jogos, a fase extrema da Tailmon é a Ophanimon. Eu tenho por mim, do meu entendimento, que a fase extrema dela é o dragão rosa, o Holy Dramon. Eu prefiro? Não, eu prefiro a Ophanimon. Agora, por que se vira um, por que se vira outro, eu não sei te falar o oficial. Infelizmente no games tem muito disso. Agora, no canônico do anime, vai ser a primeira vez. Se provavelmente ela virou Ophanimon corrompida, então acho que a fase dela deve ser a Ophanimon na forma Mega. Porque também ia ficar estranho, eu acho, né? A Ophanimon virar um modo, né, vírus, né, um modo corrompido. Esse ser o modo errado. Aí sim, quando ela evolui para a forma Mega definitivamente, né, correto, não ser a Ophanimon comum, e sim ser o Holy Dramon, que é um Digimon que não tem nada a ver, que é diferente. Então eu acho que a intenção do anime vai ser passar para nós que a fase extrema dela é a Ophanimon. Falta descobrir por que ela vai se corromper e o que fazer para restaurar isso. Bom, mas ainda tem muitos mistérios. Eu vou terminando por aqui esse review do OVA 4, que é isso aí. Na minha opinião, nós gostamos de muitas coisas, outras coisas nem tanto, mas o drama, né, o enredo central
se funilou e eu espero que se explique tudo, né, de trama no OVA 5 e que no OVA 6 a gente tenha bastante ação para resolver a parada toda de uma vez por todas. E lembrando que vocês também não acham que esse OVA, o OVA 6, quando encerrar o Digimon Tree, vai encerrar para sempre, né? Eu não imagino outra coisa vindo depois do Tree. A curto prazo jamais, mas eu acho que nem a longo prazo também. Então assim, tem que ser um final feliz pros humanos, pro Digimon, pro Digimundo, pro planeta humano, né, pro planeta Terra. Tem que ser um final feliz perfeito, aquele sem pontas soltas, com coerência, que vai lançar outros animes igual tá lançando, vai trabalhar outras histórias que tem, vai trabalhar um monte de coisa, isso não tem importância. Só que o eixo de Digimon 1 e 2 acaba no 3. Agora o Tamers, o Front, o Squad, isso aí não importa. Isso aí são, vamos falar, mundos paralelos, realidades alternativas, beleza? Então, fico na torcida para que o OVA 6 venha com encerrar esse Digimon Tree de forma fantástica. Eu encerro por aqui, peço desculpas porque é mais um vídeo longo que eu faço. Por favor, dê seus comentários, as suas opiniões, o que vocês acharam, o que vocês discordam de mim, o que vocês concordam, o que vocês esperam e o que vocês analisaram, o que vocês viram que eu não vi, que eu deixei passar. Comenta aqui embaixo nos campos dos comentários, clique em curtir e se você gostou, se inscreva no canal, ok? Eu volto a qualquer momento. Até mais!